Fala pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor conteúdo para você que está se preparando aí para concursos públicos. E nós estamos chegando na reta final do concurso dos Correios. Então você que está se preparando aí para os concursos dos Correios, agente de Correios, aqui está o conteúdo pertinente para a sua prova. Esse é o seu momento, chegou a sua hora. Então hoje nós vamos trabalhar organização do espaço agrário brasileiro e as principais informações pertinentes ao espaço agrário brasileiro. Então vamos lá, vou colocar aí na tela para você a organização do espaço agrário brasileiro comigo aqui, ó, professor Luiz Dudu. Aproveita, segue a gente lá, ó, lá no Instagram @luizdudes, tudo bem? Segue a gente lá no Instagram. Pessoal, organização do espaço agrário brasileiro. O espaço agrário brasileiro, digamos que ele é um pouco complicado. Nós temos grandes porções de terra nas mãos de poucas pessoas, é o que nós chamamos de latifúndio. Então, desde a década de 90, tenta tramitar na Câmara dos Deputados, também no Senado, um projeto de reforma agrária que visa trazer uma isonomia na distribuição das terras do setor rural do Brasil. Algo que, ao meu ver, é extremamente complicado de ser aprovado justamente por conta dos grandes latifundiários que estão presentes no país, ou seja, dos grandes produtores que estão presentes no Brasil, os grandes produtores agropecuários. A agropecuária no Brasil, ela ainda ganha os seus contornos ali no final, esses contornos iniciais no final do século XIX. Mas antes disso nós temos o ciclo do açúcar e também o ciclo do café durante o período colonial e o período do Império Brasileiro, o que já traz características importantíssimas no processo de formação agrária do Brasil. Então o Brasil ele é historicamente um país agrário que sempre sobreviveu daquilo que plantou. Então a população brasileira era uma população originariamente rural e que ao longo do tempo foi migrando para o espaço urbano devido às transformações ou às ações antrópicas realizadas pelo homem, a inserção de novas indústrias, né, a formação de cidades, a urbanização, que fez com que muitas pessoas saíssem do espaço rural e fossem para o espaço urbano. Isso aconteceu também na Europa durante a primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial, e esse fenômeno nós chamamos de êxodo rural. O que é o êxodo rural? Êxodo rural é a saída das pessoas, dos camponeses do espaço rural, migrando para o espaço urbano em busca de novas oportunidades. Ok? Dito isso, então, meus queridos, vamos lá. A agropecuária, que é o setor primário da economia baseado na produção de alimentos no campo, gera empregos e movimenta a economia mundial. Principalmente com o quê? Principalmente com importações e também exportações. Ok? No nosso caso, no Brasil, nós exportamos carne bovina, nós exportamos soja, né? Nós exportamos algodão. Então, é o setor primário da economia, baseado em todos os alimentos que são produzidos no campo. Nesse sentido, nós temos a agropecuária extensiva, que é aquela que é praticada em grandes áreas, porém com pouco capital, ou seja, pouco dinheiro e mão de obra extremamente reduzida e pouco especializada. Isso aqui vai dar origem ao que a gente chama de atividade familiar de subsistência, ou seja, o que seria? Atividade familiar de subsistência é aquele indivíduo que planta para poder comer. Essa é a atividade de subsistência, ok? Então, o primeiro tópico aqui, agropecuária extensiva. Então, aqui nós temos alguns aspectos da agricultura familiar comparado a não familiar, né? Então, nós percebemos o que, ó? Aqui nós temos a parte mais escura não familiar e o agricultor familiar. Então, os estabelecimentos estão mais para a agricultura familiar, ocupação, tá?
para a agricultura familiar, receitas obtidas maior parte para não familiar e também a área, que é o que mais importa, a área ocupada aqui, ó. Percebam que a parte familiar é muito pequena se comparada à parte não familiar. Isso aqui nós vamos chamar de quê então? Nós vamos chamar de latifúndios. Latifúndios, ou seja, as grandes propriedades nas mãos de poucas pessoas, ok? Então esse é o sentido, ou seja, quando nós falamos de ocupação aqui, essa ocupação é a ocupação de quem mora na localidade. Então quem mora na localidade onde planta para poder comer, né? A incidência é maior de pessoas que plantam para poder comer, que moram naquela localidade, do que pessoas que são latifundiários, né? Então, por isso que a ocupação aqui familiar ela é maior, porque a família que está no campo, ela planta e ela mora no campo. E geralmente o latifundiário não costuma morar no campo, né? Então, é por isso que a taxa de ocupação aqui para a agricultura familiar é maior. Aqui nós temos alguns produtos que são cultivados no nosso Brasil: mandioca, feijão, milho, café, arroz, trigo e soja. Isso aqui nós vamos chamar de quê, pessoal? Nós vamos chamar de commodities. Isso na economia é extremamente importante. Por que isso é importante? É importante porque a maioria desses produtos é regulado pela ação do dólar, ok? Então, por isso que há grandes produtores desses produtos no Brasil e as famílias que necessitam desses alimentos para comer, que moram no campo, que não têm a possibilidade de ir para o espaço rural, acabam então praticando uma agricultura de subsistência, ok? Nesse sentido, os sistemas agrícolas espalhados pelo Brasil, nós temos basicamente dois. O primeiro deles é a agricultura de subsistência, como eu já falei para vocês. E o que é agricultura de subsistência? Esse conceito é extremamente importante. Ele atende às necessidades básicas do agricultor e da sua família, sendo praticada em regiões pobres do planeta, ok? No caso do Brasil, nós temos uma maior movimentação de agricultura de subsistência em regiões como o Nordeste, em regiões como o Norte e também no Centro-Oeste. Tá? No Centro-Oeste nós temos a maior porção, obviamente, de grandes latifúndios, mas nós temos economia de subsistência também, né? O Sul, nós temos grandes latifúndios. Também na região Sudeste, grandes latifúndios. Mas a economia de subsistência ainda é uma realidade. E muitas vezes essas famílias não são levadas em consideração dentro do seu aspecto familiar e econômico, dentro do ponto de vista governamental, ou seja, o Estado é omisso em dar oportunidades a essas pessoas. O Estado é omisso, muitas vezes, em comprar produtos dessas pessoas, ou seja, incentivar a economia, incentivar a venda dos produtos que são produzidos dentro da economia de subsistência. Então, basicamente, a economia de subsistência hoje é uma questão extremamente complicada, porque, primeiro, o agricultor ele planta para poder vender e também para poder comer, né? Então ele tem as duas atividades, enquanto o grande latifundiário está preocupado com o quê? Ele está preocupado somente com a venda, né? Somente com a sua produção. Mas o agricultor, aquele que pratica agricultura de subsistência, ele está praticado com a venda, porque ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter rentabilidade e ele também precisa comer, né? A sua família também precisa se alimentar. Então, muitas vezes, o governo é omisso em incentivar os pequenos agricultores. Por isso nós temos uma desigualdade na distribuição de terras do espaço rural no Brasil. E aí é onde entra a questão da reforma agrária, daquele projeto que eu falei para vocês no início da aula, que nunca vai ser aprovado no Brasil, justamente porque os grandes latifundiários lutam para que isso não aconteça. Mas também deixando de levar em consideração a importância do pequeno e do médio agricultor para o país, dessas pessoas que necessitam dos seus produtos
para ter rentabilidade, para ter o seu dinheiro e também para poder sobreviver, para poder se alimentar. Então essa é a economia de subsistência, ok? Então nós temos aí maior parte dos agricultores são masculinos, 81,3%, e 18,7% são femininos, ok? São do sexo feminino. Taxa de alfabetização. Atualmente, 77% são alfabetizados, 23% não, mas essa taxa já foi muito maior. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, a época do Estado Novo Varguista, onde nós tínhamos muitos agricultores de subsistência nesse período, e é justamente quando o Vargas vai levar a educação do campo com a finalidade de alfabetizar essas pessoas. A taxa de alfabetização de alfabetização no Brasil era justamente o contrário aqui, né? Ou seja, a taxa de analfabetismo aqui era de 70% para cima. Os 70% das pessoas que moravam no campo eram analfabetas. Hoje, né? Hoje, graças à expansão da tecnologia, à construção de escolas ribeirinhas, de escolas do campo, de escolas quilombolas, essas taxas têm caído, ok? Seguimos então. Aí nós temos a agropecuária intensiva. Aqui nós temos, né, a agricultura de subsistência e aqui nós temos a agropecuária intensiva, que tem como característica o grande emprego de capital e utilização de mão de obra que especializada, de mão de obra que também mecânica, para o quê? Para as grandes produções, preparação do solo, plantio e a sua colheita, ok? Então, levando em consideração essas questões, vocês percebem que nós temos aqui então uma mão de obra mais especializada, né? Ou seja, nós temos critérios que são seguidos aqui com a finalidade de que a produção seja organizada, de que a produção siga um padrão, ok? Mão de obra especializada e você então tem um padrão para que essas coisas possam, então, para que a agricultura, a agropecuária intensiva possa acontecer. Então, nós temos a preparação do solo, nós temos o plantio e nós temos a colheita, ou seja, você tem as fases, ou seja, isso demonstra um trabalho organizado, especializado, mecanizado, coisa que, por exemplo, não existe na educação, na agricultura de subsistência, perdão, tá? Na agricultura de subsistência há organização, mas não há, por exemplo, mão de obra especializada, não há, por exemplo, mecanização, tudo bem? Então, essa é a agropecuária intensiva. A agricultura moderna, ela está baseada no quê? Baseada no uso intensivo de métodos extremamente avançados para acelerar a produção agrícola, ok? Essa é a agricultura moderna. Quais são os principais problemas que nós enfrentamos quando nós pensamos na questão do campo? Né, do espaço rural brasileiro, que detém essa ampla desigualdade em relação à distribuição de terras, em relação à falta de incentivo governamental às pessoas que sobrevivem da agricultura de subsistência e muitas vezes uma desvalorização, uma valorização, melhor dizendo, desproporcional aos grandes latifundiários, aos grandes produtores. Né? Então, quando nós pensamos nessas questões, deixamos de levar em consideração a família, né? Deixamos de levar em consideração as pessoas que trabalham há anos no espaço rural, de pequeno e médio porte, e que deixam de ser valorizadas pelo Estado. Mas aí nós temos alguns problemas que a intensificação da modernização no campo, a intensificação da especialização no campo e a aceleração a partir de produtos específicos para plantio e para colheita de determinados produtos causa no meio ambiente. Né? Então nós temos problemas ambientais no campo e eu quero mostrar alguns deles para você aqui.
Primeiro deles nós temos então, qual é o primeiro grande problema? As queimadas. No caso aqui do Centro-Oeste, que é a região onde eu moro, geralmente nós temos esse problema entre agosto e setembro. Agosto e setembro nós temos muitas queimadas aqui no Cerrado. Então essa prática é uma prática obviamente proibida, acontece muitas vezes de forma intencional, a partir de pessoas que praticam as queimadas clandestinas e que são responsáveis por esses graves acidentes. Então nem preciso dizer para vocês, né, o que acontece todos os anos também aonde? No Pantanal, que acontece também no Pantanal, ok? Esse é o nosso primeiro grande problema no campo. Segundo grande problema é qual? O desmatamento, obviamente. E aqui nós temos um mapa, né? Dois mapas, na verdade, entre 2012 e 2006, que mostram como essa área do Mato Grosso foi desmatada ao longo desses anos, né? Então o desmatamento, ele é esse processo de desaparecimento do quê? Desaparecimento dos biomas brasileiros, desaparecimento das massas florestais brasileiras. Lembrando, quais são os biomas brasileiros? Os biomas são amazônico, cerrado, caatinga, vegetação litorânea, pampas e pradarias, Pantanal e Mata Atlântica, ok? Esses são os biomas brasileiros. E esses biomas sofrem ano após ano a devastação do desmatamento. Para quê? Principalmente para o comércio clandestino de madeira. Ou seja, o contrabando de madeira nobre. Então, o desmatamento tem atingido os grandes biomas brasileiros, principalmente o bioma amazônico, principalmente a Mata Atlântica, principalmente o Pantanal, mas também no campo, com a modernização do espaço rural, grandes áreas florestais têm sido desmatadas para que aqueles espaços possam ser utilizados pela agropecuária intensiva. Então esse é um dos pontos também que devem ser levados em consideração. Grandes massas florestais têm sido desmatadas para que aqueles espaços geográficos espaços naturais, para que aqueles espaços possam então servir para o uso da agropecuária intensiva, ok? Tudo bem? Então esse é o nosso segundo problema. O nosso terceiro problema é o uso de agrotóxicos, né? Ou seja, o uso de agrotóxicos tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos é extremamente ofensivo, né? Então, o uso tem causado inúmeras consequências, inúmeras vítimas fatais, né? Contribui para questões dos abortos, né? Para má formação de fetos, né? Suicídio, cânceres, dentre outras questões aqui que nós temos também. Então, o uso do agrotóxico, o uso de agrotóxico, né? Tem feito, então, com que o processo de aceleração de determinados produtos aconteça de forma muito rápida, né? Então, o uso de agrotóxicos contribui para isso, mas isso traz prejuízos, por exemplo, ao solo. Isso traz prejuízos à saúde humana. Isso traz prejuízos ao meio ambiente, à fauna e à flora como um todo. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje, Organização do Espaço Geográfico Brasileiro, uma aula básica e bastante simples para você entender esses conceitos e levá-los para a sua prova. Eu sei que eu prometi para vocês uma aula só de exercícios. Então, nós vamos trabalhar mais um conteúdo, que é o último conteúdo previsto no seu edital em Conhecimentos Gerais, e depois nós vamos fazer só uma aula de resolução de exercício para você chegar na prova, ó, arrebentando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência. Não deixe de compartilhar e de curtir esse vídeo. Compartilha com seus colegas, com seus familiares, pessoas que vão fazer a prova dos Correios, e eu desejo para vocês um excelente estudo.